Elizabeth de Esperança, no País das Sombras. Um lampejo da verdade. O conflito do passado com o presente, do ideal com a matéria em nossa vida. A imagem de um combate traz minha mente, deste com o outro mundo, uma série lida, Longfellow. Essas experiências que tinham durado 4 anos, com pequenas interrupções, tocavam ao seu termo. A morte havia desfechado grandes e terríveis golpes, e os seres que me eram mais próximos e mais caros tinham partido. O país das sombras os havia acolhido sucessivamente, eu ficara sozinho. Sentia-me angustiada e abatida. Cuidados e inquietações de toda espécie pesavam sobre os meus ombros, de modo a não poder mais suportá-los. Finalmente, um forte resfriado que apanhei no fim de outono pareceu abalar minha saúde, afetando-me os pulmões. Meu médico receoso também da presença de um cancro interno, aconselhou-me insistentemente que eu buscasse um clima mais brando se quisesse conservar a vida. Foi assim que, apática, indiferente e desesperada, viajei pelas praias do Mediterrâneo sem tomar interesse por coisa alguma. Enfraquecida, exausta por meus cuidados e de sabores, a vida parecia muito pouca coisa e eu nada mais esperava. O médico havia dito que, salvo o fato de dar-se uma mudança radical, eu teria de viver pouco, talvez 3 ou no máximo 6 meses. E foi assim que me fizeram partir para o sul, a fim de lá morrer. Eu desejava morrer. Minha vida ia terminar. Havia perdido tudo que a tornasse preciosa. Era melhor partir sem demora. Eu não mais tinha afeições sinceras, possuía poucos amigos e o meu interesse pelo espiritismo afastaram o afeto da minha família. Portanto, parecia-me que realmente desta vez a morte não podia fazer melhor escolha do que ferindo um ente inútil que não tinha interesse na vida. A mocidade, porém, fornece maravilhosos recursos, e a saúde reanima depressa o amor à existência, fazendo-me ver o futuro adornado de brilhantes cores. Quase contra a minha vontade, gozava ao sentir minha força renovada, fazer o sangue correr mais rapidamente em minhas veias, ao ver meus nervos vibrarem unissonos com o despertar da natureza. Sob esse brilhante céu meridional, de meu leito de enferma, contemplava de longe a transformação do inverno em bela primavera, e parecia-me que, pela primeira vez na minha vida, concebia a beleza do universo. O encanto dos céus, do ar, da verdura e dos raios do sol penetrava-me com uma nova significação. Estendi os braços a tudo com o desejo de compreender tudo e unificar-me com a natureza. Sentia-me que em minha alma entrava uma vida nova, que do túmulo surgia a esperança que eu suponho enterrada para sempre. E com uma alegria exaltada, dizia a mim mesma: é bom viver, e a Deus agradecer esse dom abençoado. No entanto, nada se havia mudado no meio em que eu vivia. Apenas um raio de sol atravessara as nuvens amontoadas ao redor de mim. E na pequena abertura que eu fazia, que ele fizera, li que a vida não era uma coisa sem valor, pelo fato de haver nela cuidados e sabores. A partir desse momento fiz rápidos progressos no restabelecimento da minha saúde. Com a minha força física aumentada, pouco a pouco pude encarar seriamente a vida e ao mesmo tempo lançar os olhos ao passado, sem descrer do futuro. Foi então que compreendi o verdadeiro fim do espiritismo. Por estranho que isso pareça, apesar de todas as minhas experiências, nunca tinha aceitado a teoria espírita como uma explicação e conclusão indiscutíveis. Nenhum só membro do nosso pequeno grupo deixava de considerar-se espírita. Só eu não me julgava tal. Talvez o fosse no íntimo, mas a diferença entre os ensinos que receberam na minha juventude e os da nova doutrina era muito grande para poderem conciliar-se. As opiniões de alguns espíritas, confesso, intimidaram-me. Um dia, conversando com um muito conhecido adepto da causa, falamos da vida e da obra do Cristo, com infinito desgosto para mim. Ele duvidou mesmo da existência do Filho do Homem. Era um mito, uma ideia e não uma individualidade. A existência de uma divindade também era impugnável. Deus era um espantalho para se impor aos fracos, ou um engodo dos egoístas que se empenhavam em servi-lo com receio das consequências ou com as vistas na conquista da salvação. Tudo isso me parecia terrível. A minha consciência protestava revoltada e não podia aceitar tais ideias. Eu li a minha Bíblia com mais atenção que nunca, tentando conciliar seus ensinos com os dos espíritos. Muitas vezes aí sim
me deparavam palavras de consolo e luz, e a elas apegava-me apaixonadamente com a chave, como a uma chave desses mistérios. Depois recaía no meu abismo de desespero, sem ver um meio de daí sair. Parecia que eu me havia tornado seu duplo, um agarrado às velhas doutrinas, defendendo-se em cada um dos seus pontos, o outro assaltando, sitiando e destruindo todas as resistências, para depois deixar-me fraca e desanimada sob o golpe dessas lutas intestinas. Ninguém se apresentava para me julgar ou aconselhar. Aqueles a quem eu me dirigia nem mesmo queriam discussão a questão e declarar que o espiritismo era uma obra diabólica. Outros, os agnósticos como eles se chamavam, se bem que eu não compreendesse claramente a significação dessa palavra, tratavam dessas questões com calma filosófica e aconselhavam a não me atormentar com esses estudos, ou buscar só o que me podia tornar feliz, sem me importar com o resto. O que existe é, diziam eles, nem as minhas crenças, nem as minhas dúvidas podiam fazer mudança alguma na face do mundo. Voltava, pois, às minhas lutas interiores, mas não podia aderir à ideia de que as manifestações proviessem do diabo. O caráter das manifestações de John Harrison ou da terna Felícia Uwan eram a prova absoluta do contrário. Os escritos atenciosamente religiosos de John Harrison comoviam-me tanto quanto o sermão de nosso velho pastor, e suas palavras finais eram sempre acolhidas com um suspiro de alívio. Certamente John Harrison não era mais Satanás que o nosso velho pastor protestante. Foi durante as semanas de convalescência, quando o amor à vida lançava-se em mim novas raízes, que comecei a compreender e a aceitar os ensinos dos meus amigos espirituais. Não sei bem como isso se deu. O dia de paz que passei à sombra das árvores verdes, sob o imenso céu azul e os raios de sol coados por entre as folhas, tudo concorria para clarear-me o entendimento. Não mais me via assaltado por todos os lados, por opiniões contrárias ou por controvérsias. Achava-me só com a natureza e unidas. Combatíamos e avançávamos para e passo no velho terreno. Parecia-me então que essas coisas irreconciliáveis, quando vistas através das lentes coloridas das velhas doutrinas, tornavam-me puros e harmoniosos sob a clara luz do céu. Estudamos somente em parte. Esses ensinos não parecem ter algum parentesco entre si, mas vistos como um todo, mostram-se estritamente ligados e constituem uma perfeita e gloriosa verdade. Dá-se o mesmo com o colorido brilhante de uma folhagem de outono. Embora o tom verde aí contraste fortemente com o carmesim, essas duas cores prendem-se por inumeráveis matizes delicados, com sombra de cor, e a folhagem acha-se assim perfeitamente harmônica. Do mesmo modo, quando considerava separadamente os ensinos da Igreja dos Espíritos, não via senão um contraste, e só pude julgar a beleza e a harmonia que os ligavam, formando um todo perfeito e magnífico. Quando me foi dado, graças a uma misteriosa intuição, contemplá-los através de um meio mais transparente que os dogmas da Igreja e as opiniões individuais dos professores dessas tantas teorias em nome de nomes terminados em ismos, realmente muitas coisas ainda eram e continuavam a ser inexplicáveis, mas compreendi que tinha encontrado a chave de um novo mundo, de um mundo novo, tão maravilhoso, banhado por uma luz tão pura e brilhante que bastava expor as minhas dificuldades aos seus raios penetrantes para serem imediatamente explicadas. Os sábios tornam-se espíritas. Realmente não há melhor conhecimento do que o adquirido pelo trabalho. Tudo mais é senão um conhecimento hipotético, um assunto para ser discutido nas escolas, uma coisa flutuante nas nuvens, em um turbilhão infindável, para que busquemos fixá-la. Carlyle. Quando se fez ou se imagina ter feito uma grande descoberta, creio que o nosso primeiro impulso é espalhar a notícia ao redor de nós, não duvidando que ela seja apaixonadamente acolhida e tão altamente apreciada pelo resto do mundo, como foi por nós. Como já vimos, havia 3 ou mais anos que muitos dos fenômenos espíritas eram-me familiares, mesmo desde a minha infância, eu me tinha habituado a alguns. Mas a fé nessas manifestações não faz necessariamente um espírita, ainda que deem tal designação aos crentes nos seus fenômenos. Até então não gostava de ser chamado espírita, termo que me parecia impróprio e sem significação apropriada.
Crer em certos fatos que se mostram claros, a inteligência mais comum não constitui motivo para merecer-se essa classificação, assim como crer na existência das estrelas e dos planetas não dá o direito de se ter o título de astrônomo. De outra sorte, os melhores e mais sinceros espíritos que eu tenho conhecidos não precisavam para afirmarem sua fé dessas manifestações que são para outros tão necessárias, facilitando-lhe as primeiras tentativas no descobrimento das leis que prendem o mundo espiritual ao material. Conheci pessoas muito experimentadas em relação aos fenômenos espíritos, pessoas que possuíam a fé inabalável na sua origem espiritual e que, entretanto, eram, se ouso dizê-lo, crentes materialistas nos fenômenos espíritos e não no próprio espiritismo, do qual nada conheciam. A respeito dessas pessoas, recordo de uma entrevista que tive com duas damas que desejavam conhecer-me. Elas estavam ambas em país estranho e, ouvindo dizer que eu era inglês e espírita, visitaram-me. Depois do jantar caiu a conversação para o espiritismo. Aos meus outros hóspedes explicaram que pouco ou quase nada sabiam dessa doutrina, que haviam sido espíritos durante 3 ou 4 anos, que tinham tido sessões com os melhores médicos sem atenderem a despesas e sem desprezar a menor condição para uma investigação minuciosa. Diziam-se verdadeiras adivinhas na arte de descobrir médios e acrescentaram nunca terem deixado de conferenciar com aqueles que haviam encontrado. Nesse ponto de vista, senti-me infinitamente reconhecido por elas ignoraram que eu era médium. Mas, disse um dos meus hóspedes, embora seja muito interessante e estranho, não posso descobrir a necessidade desse estudo. Como pode tornar alguém feliz o conhecimento de que seus caros amigos não têm no outro mundo melhor ocupação que a de fazer dançar às mesas, falar pela boca do médium um mal inglês ou aparecer como caricaturas nas sessões de materialização? Pergunta. O espiritualismo do Cristo parece muito mais belo e satisfaz a todas as necessidades dos que nele creem. Oh sim, respondeu a outra, mas rejeitamos tudo isso, não acreditamos na existência do Cristo, desejamos alguma coisa mais real e tangível do que as velhas lendas. Certamente o Cristo era muito bom e para os tempos antigos, seus ensinos foram suficientes, mas a nossa época precisa de coisa melhor. O materialismo dessas senhoras espíritas parecia-me extremamente desanimador. Para elas, o espiritismo queria dizer fenômeno e mais nada. Sua profissão de fé era uma escusa muito cômoda para dispensá-la dos deveres religiosos, que sentiam pesados, e dava-lhe a faculdade de frequentar as sessões para os quais somente os espíritos eram convocados. Mas fora disso, esse termo não tinha para ela significação alguma. Entre as esclarecidas adeptas do espiritismo e eu só havia pouco ou nenhuma simpatia. Seguimos caminhos diferentes e só raramente poderemos encontrar-nos. Elas talvez ainda estejam à procura de bons médios, coisa que não é muito fácil de encontrar no país em que habitam. Eu não tinha ideia alguma de poderem existir essas diferenças de opiniões entre os adeptos de uma mesma causa, e essa descoberta tornou-me perplexa. Desejava proclamar ao mundo inteiro a verdade dos fatos. Nunca me tinha vindo o pensamento de que o mundo a recebesse com menor contentamento do que eu. Julgava que me bastaria falar dessa descoberta para comunicar aos ouvintes a minha satisfação. No entanto, as minhas declarações foram geralmente recebidas com incredulidade. Escutavam-me cortesmente, mas recusavam-se a crer-me na falta de uma demonstração evidente. Tentei dá-la e fiz uma nova descoberta que apareceu vir destruir os meus belos planos de regeneração do mundo. As manifestações que se tinham sucedido durante os meus anos de experiência, numerosas e mais maravilhosas umas que as outras, e isso, sem esforço algum da minha parte, parecia-me quase impossível de ser obtidas espontaneamente, como eu as vira até então. O poder de escrever sobre assuntos científicos que para tantos meses nos tinham ocupado o tempo e a atenção parecia-me completamente aniquilado. As perguntas que me faziam vinham respostas tão disparatadas que eu, por momentos, sentia-me realmente irritada. A faculdade da clarividência, que raras vezes me faltara em nosso pequeno círculo, acabou por tornar-se fraca e incerta, e os movimentos da mesa não tinham mais significação alguma. Tão incoerentes eles eram. Eu estava muito mal preparada devido à facilidade com que havia obtido precedentemente essas manifestações para suportar com paciência todos esses insucessos. Não foi, pois, sem certo despeito que contemplei o fraco resultado da minha missão e comecei a compreender a minha ignorância das leis que regem os fenômenos. As pessoas com as quais
tinha antes feito experiências, seja por acaso, seja por uma boa sorte, eram particularmente aptas para esse gênero de trabalho. Agora que me achava privada do apoio e da cooperação dos meus amigos, o resultado das manifestações dependia de mim somente, ou do auxílio incerto de experimentadores com opiniões diversas e possuindo sobre a matéria menos conhecimento do que eu. Reconheci que tínhamos então sido bem-sucedidos e que conseguiria idêntico resultado se dessem as condições de outrora. Por isso, meu trabalho era penoso e muito comentado. Eu desejava converter o mundo, e o mundo não queria ser convertido. Ia seguindo o seu caminho, sem que se pudesse impor-lhe uma convicção que ele não pedia. Ao mesmo tempo, um ardor missionário apossava-se de mim, sem me deixar repouso. Combinava planos para fazer conhecer e propagar a realidade do mundo espiritual e os meios de nos comunicar com os seus habitantes. Tudo, porém, foi inútil, seja porque o mundo nada desejava saber, seja porque eu não tinha o poder de produzir fenômenos que os satisfizessem. Nunca me veio a ideia de que alguém pudesse duvidar do que eu contava acerca desses variados fenômenos. Por isso, desagradava-me muito que essa dúvida se traísse em significativo franzir de sobrancelhas ou no movimento de ombros, quando a delicadeza dos ouvintes poupava-me os seus comentários. Expus as dificuldades dos meus amigos espirituais, pedindo-lhes conselho, e eles disseram que eu tivesse paciência, não buscasse instruir os outros antes de eu próprio o ser, nem tentasse reformar o mundo ou reerguer a igreja, mas simplesmente que executasse do melhor modo o trabalho que estivesse ao meu alcance. Buscando seguir esses conselhos, tornava-se muitas vezes difícil saber como devia proceder quando me encontrava entre as pessoas que tinham o maior interesse pela causa espírita. Parecia que não devia recusar-lhe auxílio, mesmo no caso de duvidar da sua profissão de fé. Era realmente desanimadora a situação, e se eu não houvesse encontrado uma ou duas brilhantes exceções, é possível que a minha coragem sucumbisse. Quando a minha saúde ficou em grande parte restabelecida graças à minha estada no sul da França, fui passar alguns meses em companhia do senhor e da senhora F, então residentes na Suécia, e acompanhei diversos amigos a Leipzig, onde o amável concurso do senhor James Burns de Londres entrei em relação com o select professor Zollner, graças ao interesse deste e de sua mãe. A minha estada na Alemanha foi uma das exceções animadoras que acima falei. Na véspera do meu regresso à Inglaterra, um acontecimento acidental obrigou-me a ir com os meus companheiros de viagem a Breslau, em vez de seguir o meu destino via Hamburgo. Essa mudança em meus projetos não me era agradável, pois vinha anular muito deles, mas por dever de humanidade não os podia abandonar às circunstâncias que se tinham dado. Quando chegou ao conhecimento do professor Zollner essa mudança de itinerário, ele fez a seguinte observação: tenho em Breslau um amigo, o meu melhor amigo de infância, e até hoje as nossas opiniões não variam sobre qualquer outro assunto. Infelizmente, ele nunca pode tolerar as minhas ideias sobre o espiritismo, e essa nuvem levantada entre nós destruiu em grande parte a nossa longa amizade. Sofro muito com isso, mas não posso renunciar à minha fé espírita para satisfazer mesmo ao meu melhor amigo. O que espero é que um dia ele seja mais indulgente com as minhas ideias. Se pudessem fazer dele um espírita, prestar-me-eis o mal do serviço. Nada há no mundo que eu desejo tanto. Bem, respondi com tom de gracejo. Por dedicação a vós, farei dele um espírita. Como se chama esse amigo? Doutor Friese, respondeu Zollner, quando o trem começava a mover-se. A viagem era longa e a noite estava fria. Em consequência da repentina mudança de plano, a minha bagagem tinha tomado outra direção. E não levei comigo senão uma parte significante das minhas roupas. Assim cheguei a Breslau adoentado e fui forçado a aguardar o leito por alguns dias. Uma manhã, sem ser anunciado, um cavaleiro entrou em meus aposentos. Somente pude ouvir a palavra doutor, pronunciado pela criada, que lhe abriu a porta. Portanto, concluiu naturalmente que ele era um médico prevenido pelos meus companheiros de viagem, e passei a descrever-lhe todos os meus sofrimentos. Mas, cara senhora, estás enganada. Chamo-me Friese. Não sois médico? Perguntei. Uso do título de doutor, mas não sou um médico. Vinha visitar-me em atenção à recomendação do meu velho amigo, o professor Zollner, de Leipzig, de quem acabo de receber uma carta. Realmente isso foi para minha surpresa desagradável. Eu não sabia o que havia de fazer ou dizer. Minha face estava ardente
e só desejava ocultar-me sob os lençóis para chorar. Eu vi o meu embaraço porque começou a censurar o serviço do hotel, que julgava mal feito e muito incompleto. Eu disse-lhe que pouco sabia a tal respeito, porém que realmente ninguém se havia importado comigo desde a minha chegada. Meus amigos diariamente perguntavam como eu me chamava, se necessitava de alguma coisa e mais nada. Como não parecia desejar mais que ficar tranquilo, submeti perfeitamente a esse desejo. Imagino que a linguagem do Dr. Freeze foi muito enérgica, não podendo eu repetir os termos que empregou porque não conheço o alemão. O efeito, porém, foi maravilhoso. Nas horas que se seguiram, não mais houve para comigo a menor falta de atenção. Depois o doutor voltou ao meu quarto, em companhia de um médico e a dona do hotel. Discutiram a possibilidade de meu transporte para a residência do Dr. Freeze, mas a dona do hotel protestou, declarando que daí em diante não mais haveria falta de cuidado para comigo, da parte do pessoal do hotel. Supuseram que a outra dama que chegara comigo tinha feito tudo o que era necessário. De outro modo, eu não teria ficado esquecida. Na minha opinião, faziam bastante ruído por muita pouca coisa. E pedi-lhes que se não amofinassem tanto por minha causa. Enfim, terminou a questão. Decidi-me permanecer em Breslau, até que estivesse nas condições de regressar à Inglaterra. Meus companheiros estavam desejosos de prosseguir em sua viagem e partiram na manhã seguinte, tendo o Dr. Freeze e a sua irmã insistido para que eu fosse habitar a casa deles até o meu completo restabelecimento. Deliberei atendê-los. O inverno foi longo e chuvoso e não pude facilmente libertar-me do resfriado que contraíra, pelo que a minha estada em Breslau prolongou-se muito. O Dr. Freeze era um dos homens mais metódicos que eu havia conhecido até então. Por isso, desde que decidi voltar à Inglaterra, somente depois do inverno, ele organizou um plano para as minhas ocupações e estudos diários. Devo dizer também que o Dr. Freeze era um pintor consumado e músico entusiasta, mas acima de tudo era um professor. Não creio que em circunstância alguma ele pudesse reprimir a sua inclinação para dar instruções aos jovens que lhe eram confiados. Declarou logo que era necessário corrigir os defeitos da minha educação e ele propôs ocupar-me disto por meio de regulamentos severos, os quais eu devia obedecer humildemente, e não só estabelecidas as regras, mas também queria que elas fossem seguidas pontualmente. Não havia meio de escapar, ninguém pensava nisso. Sua vida era regulada como um relógio, assim como a de todas as pessoas de sua casa. Eis as regras que me impôs. Às 7h30 da manhã, levantar-me, tomar banho e fazer minha toalete, ajudado por uma criada. Às 8h, almoçar. De 9 às 11, desenhar ou pintar. De 11 às 12h30, passear a pé ou em trenó. Geralmente ele acompanhava-me nesse último exercício e empurrava o meu trenó. De 12h30 a 1h, descanso. De 1h às 2h, jantar. De 2 às 4h, desenhar ou pintar. De 4 às 5, passeio, se o tempo fosse bom. Do contrário, fazer a minha correspondência. De 5 às 6h30, tomar chá ou fazer curtas leituras em alemão. De 6h30 às 22h, ir ao concerto ou espetáculo, se houvesse, ou conversar acerca do espiritismo. Das 22h30, tomar leite com sanduíche. Às 23h, recolher-me ao leite, sem excusa alguma para continuar de pé. Os dias passavam-se de modo e, além de nada, consegui revoltar-me contra essa monotonia. Enfim, uma semana de chuva e neve incessante antepôs-me aos nossos passeios cotidianos. Em um intervalo de tempo em que não havia óperas nem concertos, libertou-me do que começava a ser um purgatório para mim. O doutor parecia decidido a cultivar o meu gosto musical, apesar de ter eu objetado que não se podia cultivar o que não existia. Nenhuma excusa foi aceita e tive de ir ao concerto ou à ópera. A ópera era com satisfação, mas os concertos musicais só os acompanhavam com disfarçada má vontade. Nas noites de abstinência musical, passávamos o tempo na discussão do espiritismo e a tentar a experiência, que era admiravelmente feliz quando estávamos a sós ou em companhia de um ou dois amigos. O Dr. Freeze interessava-se muito pela escrita automática, apesar de sua paixão pela música, acendeu, enfim, ao meu pedido de passar algumas noites a escrever, em vez de ir aos concertos musicais. Conversões e mais conversões. A ignorância humana, porém, e os prejuízos terão de desaparecer, e então a ciência e a religião combinarão seus raios e magnífico arco-íris de luz, prendendo os céus à terra e a terra aos céus. Professor Hitchcock. Não há necessidade de contar aqui as longas discussões que tivemos acerca do espiritismo, nem as numerosas questões apresentadas aos espíritos, e que na maioria dos casos foram resolvidas por Stanford.
Pouco importava que eles fossem anunciados em alemão ou em inglês. As respostas escritas pela minha mão eram igualmente concisas, lógicas e exatas. Parecia estar ali empunhado em uma luta intelectual entre o Dr. Freezer e Stanford, o espírito de Stanford. Recordo-me de que uma noite, tendo a discussão durado já algumas horas, o toque do relógio indicando meia-noite veio de súbito anunciar ao doutor que ele se havia esquecido da sua exatidão habitual e que nem mesmo se lembrará de comer o seu sanduíche e mandar-me para os meus aposentos. Essa ocorrência extraordinária fez-lhe mal e ele declarou: "Isso nunca mais deve acontecer." No dia seguinte, achei-o pensativo, muito distraído, deixando passar um mau desenho que eu tinha feito, sem corrigi-lo, nem criticá-lo com severidade, como era o seu costume invariável. Na noite imediata, percebendo eu que ele passeava ao longo do seu quarto, perguntei-lhe se estava enfermo, ao que respondeu: "Sinto-me bem, mas estou muito preocupado." Comecei também a sentir-me preocupado e perguntei a mim mesmo como poderia ir em seu auxílio. Ele, porém, recusou-se a interrogar outra vez os espíritos e mesmo a discutir o assunto comigo. Isso me fez recear que ele se estivesse desgostado desse estudo. E assustei-me pensando na promessa que, um tanto por brincadeira, eu havia feito ao professor Zollner. Não só não podia cumprir a minha promessa, mas também tinha, sem dúvida, aprofundado o abismo que separava os dois amigos, uma vez de fazê-lo desaparecer. Estava no terceiro dia desse estranho silêncio, que se me tornava quase intolerável, quando o doutor disse-me que fizesse sozinho os meus estudos, pois que ele era forçado a demorar-se por muitas horas na universidade, onde ia fazer uma conferência. Eram 10 horas quando voltou e convidou-me a ficar por alguns minutos no salão. Fui logo aí surpreendido por esse convite. "Sabeis o que acaba de fazer?" perguntou-me ele, logo que entrei no salão. "Não." "Nem pode adivinhá-lo?" "Não." E comecei a assustar-me com o que podia ter acontecido. "Vou dizê-lo." Declarei publicamente esta noite que sou espírito e que apresentei a minha comissão e que apresentei a minha demissão de professor na universidade. O meu assombro era grande para que me fosse permitido fazer observações a respeito. Senti-me penalizado por sua causa, exceto que havia feito o possível para convencê-lo da verdade dos ensinos espíritas, mas nunca me viera a ideia de poder esse fato ter semelhante consequência. Por isso, apesar da minha satisfação, experimentei algum pesar pelo sacrifício consumado. "Mas tinha necessidade de dar a vossa demissão?" Perguntei-lhe. "Sim. No exercício do meu cargo, eu era obrigado a sustentar os ensinos da igreja, a punir heresias e os erros que aí se apresentavam. Como espírita, não poderia assim proceder. Era, portanto, um dever de honestidade apresentar minha renúncia." "Que necessidade, porém, havia de vos declarar publicamente espírita?" perguntei. Senti-me envergonhado da minha pergunta e fiquei ainda mais quando ele replicou com severidade: "Podeis perguntar-me se isso era necessário? Que fareis no meu caso?" Eu sabia que procederia do mesmo modo, ou se fosse preciso, teria feito ainda mais. Não havia sacrifício que não aceitasse por amor da causa espírita, porém não pude deixar de deplorar o que o doutor fizera, conquanto esperasse que o conhecimento da verdade o indenizasse amplamente. O meu primeiro trabalho na manhã seguinte foi escrever ao professor Zollner, remetendo-lhe justamente um jornal que continha a surpreendente notícia da demissão do Dr. Freezer e os comentários da imprensa. Nada lisonjeiro, devemos confessá-lo. A resposta foi a chegada do próprio professor, que tomara o primeiro trem para Breslau. O encontro dos dois amigos foi comovente. Tanto um como o outro já não eram jovens, embora o Dr. Freezer fosse mais idoso. Mas na alegria do seu encontro e reconciliação, eles pareciam duas crianças. Estavam tão dominados por seus novos e comuns interesses que me fazia lembrar perfeitamente a época em que recebi a luz e em que sonhava levar a boa nova a todos os meus irmãos em humanidade. E como eu fizera então, eles começaram a fantasiar castelos, iam escrever livros e fazer conferências. Seus nomes e sua reputação dariam-lhe acesso, um seio de todas as classes. E essa boa nova havia de ser aceita com entusiasmo, porque era levada por eles. Ouvi-os expor seus ardentes projetos e senti-me reanimado em minhas esperanças. Eu não havia conseguido fazer-me escutar, porque era uma nulidade. Com eles, porém, o caso seria divertido. Seria diverso. Eram sábios de reputação firmada, cuja palavra seria escutada com atenção e respeito, cujas opiniões seriam adotadas, porque eram conhecidos como investigadores conscienciosos.
não afirmando senão o que podia demonstrar. Eram homens cujos livros seriam aceitos como altamente educadores em todos os seus pontos, homens cujas conclusões seriam recebidas como definitivas. Em suma, eram autoridades que ninguém se arriscava a discutir ou pôr em dúvida. Esses poucos dias em que passaram juntos foram certamente muito felizes para os dois amigos. Foram um oásis de repouso antes de irem de novo afrontar a tormenta. Não estou certa se depois disso eles ainda se encontravam na terra, mas afianco que os seus interesses nunca mais se separaram. Como eu viram que o mundo era recalcitrante aos novos ensinos e que mesmo seus nomes não bastavam para convencê-los que tão boa vontade a favor da humanidade era desinteressada. Ambos foram infatigáveis em seus esforços e até o fim perseveraram pela causa pela qual tudo haviam sacrificado. Algum dia as universidades de Lipsk e Breslau orgulhar-se-ão com os nomes desses homens, guerrilheiros que se afastaram do seu seio para poderem defender uma causa desprezada, sacrificando e sofrendo tudo que obedeceram para obedecerem a esse mesmo espírito que animava os primeiros cristãos e que os tornou fiéis até a morte. Na Inglaterra, onde a liberdade de pensar não só tolerada, mas ainda encorajada em todas as classes, dificilmente se pode compreender a posição desses homens que, no país de Lutero, precisavam retirar-se da igreja para defenderem suas opiniões. Se eles se tivessem tornado ateus ou materialistas, ninguém os teria molestado, mas apresentar ideias diversas das do clero acerca dos meios de salvação era um motivo para caírem em plena desconsideração. Quanto à publicação dessas doutrinas, constitui uma ofensa odiosa, merecedora dos maiores castigos. Compreendendo que, lutando pelo espiritismo e buscando ensinar suas grandes verdades, esses homens percebessem muito depressa que haviam empreendido uma tarefa ingrata, ficariam velhos antes do tempo e suas vidas foram abreviadas. Foi com desgosto que eu soube, alguns anos mais tarde, que o professor Zollner tinha conquistado a cruz do martírio e partido para o País das Sombras. Para ele, a partida foi uma felicidade, mas não aconteceu o mesmo a muitos dos seus concidadãos e companheiros de trabalho, pois perderam nele um valioso apoio. Entretanto, embora não mais esteja aqui, seus trabalhos ficaram e serão mais tarde considerados pelo seu justo valor quando vier em seu país uma geração de homens mais adiantados. Na ocasião a que me refiro, os dois amigos saborearam a renovação do seu afeto e, felizes por gozarem as doçuras presentes, não se preocupava com o que o futuro lhe traria. Durante a visita do professor Zollner, a morada do Dr. Frieser foi invadido por muitíssimas pessoas que vinham com ansiedade informar-se dos últimos acontecimentos. Como um relâmpago, a notícia havia se propalado entre os estudantes. As histórias mais extraordinárias estavam em circulação. Muitos imaginavam que o doutor tinha um batalhão de espíritos à sua disposição para fazer milagres e escamoteações, curar enfermos e dar informações sobre amigos desaparecidos ou qualquer outra coisa. O que devo dizer a todas essas pessoas? Perguntava ele um dia. Elas parecem ignorar que o espiritismo não é sinônimo de feitiçaria ou de magia negra. Era com efeito difícil satisfazer a todas as perguntas e eu não o pude auxiliar porque a minha ignorância da língua alemã era uma verdadeira barreira. Nos primeiros dias esse fato pareceu mesmo diminuir a minha utilidade, porém o doutor notou mais tarde que era melhor assim. Eu teria morrido de fadiga se me fosse preciso responder a todas as perguntas dos estranhos que se acotovelavam no salão. Havia entre os amigos íntimos do doutor um cavalheiro ao qual chamarei Sr. X, e que gozava de reputação de ser o mais vigoroso da Silésia. Ostensivamente se orgulhava disso e gastava a maior parte do seu tempo em exercício de atleta, gabando-se de suas façanhas diante do doutor, que o escutava sempre com bom humor. Por mais forte que sejas, dizia-lhe o doutor um dia, não creio que possais conter a mesa, quando Walter desejar levantá-la. Estais falando com seriedade? Pois bem, caro senhor, se Walter não se opuser, farei a vossa vontade. Desejo muito encontrar um espírito ou um homem a quem não possa superar. É uma questão de força. Quereis fazer a experiência? Perguntou-me o doutor. Não sairia mal abater um pouco a vaidade deste rapaz? Não fiz objeção e assentei-me no extremo de uma mesa oval.
esperando o que pudesse acontecer. Com grande surpresa minha, o Sr. X tirou o seu jaleco, soltou seus suspensórios, tomou posição e agarrou a mesa inofensiva, como se ela fosse algum animal indisciplinado que devesse ser subjugado pela força. Vendo que a mesa não fazia tentativa alguma para mover-se, julguei inúteis todos esses preparativos, não deixei de olhar com curiosidade para o Sr. X. Ele apoiava suas mãos sobre a mesa, como se quisesse incrustá-la no soalho. Os músculos de seus braços enrijavam-se em sua mais extensa tensão e gotas de suor corriam pela fronte. Suas veias estavam engurgitadas, parecendo que empregava todo o seu vigor, e a mesa não se movia. De tempos a tempos ele suspendia a sua obra para enxugar o rosto. Então a mesa dava pequenos saltos rápidos que forçavam o Sr. X a retomar imediatamente o seu posto. Redobrava, portanto, de esforço, depois de haver saltado sobre a mesa como um gato sobre o rato que lhe ia escapando. Durou isso cerca de meia hora, à exceção dos pequenos sinais de vida já mencionados. A mesa conservou-se impassível. Ao expirar esse prazo, o Sr. X ergueu-se e, enxugando o rosto e o pescoço, observou que os espíritos só queriam brincar. Eu estava desapontado, julguei pela expressão do doutor que ele também experimentava algum desgosto. Nesse momento a mesa começou a mover-se e a balançar-se levemente. Vendo isso, o Sr. X tentou um novo ataque, mas não conseguiu deter os movimentos da mesa, pois que eles continuaram com perfeita regularidade, não se afastando nem mesmo uma polegada para a direita ou para a esquerda. Apesar de toda a força empregada pelo Sr. X, ele fazia tudo o que podia, agarrava-se à mesa como se dependesse disso a salvação da sua vida. Deitava-se sobre ela, deixando-se embalar. O espetáculo desse Hércules lutando com uma mesa era tão profundamente cômico que me fazia estafar de riso. Afinal, zangou-se. É uma verdadeira armadilha, brandou ele encolarizado. Isso não é decente. De que armadilha falais? Que não é decente? Perguntou-lhe o doutor. Foi apenas uma peça que Walter me pregou. Ele cansou-me antes de começar a luta, e isso não é prova de força. Acreditai sem dúvida que fui batido, acrescentou ele com um ar desconfiado. Porém, eu protesto contra esse modo de combater. Se Walter quiser seguir as boas regras, garanto que prenderei a mesa, apesar de sua vontade. Contudo, não quero mais operar nessas condições. A sua indignação tinha um cunho tão burlesco que muito dificilmente podíamos conter o riso e a pilhéria. O Sr. X abraçou o espiritismo, não pelos seus ensinos que tivesse recebido, nem porque se interessasse pelo conhecimento da existência de outra vida, mas sim por ter encontrado uma mesa que lhe pregou uma peça, fazendo que ele esgotasse as suas forças antes de começar a luta em que foi vencido. Esse fato impressionou-me muitas vezes. É admirável a diversidade das manifestações que são necessárias para produzir forte impressão em temperamentos diferentes. Algumas pessoas não acharão digno de atenção o fato de todas as cadeiras e mesas de uma casa agitarem-se por si mesmo. Outras verão com a maior indiferença passar diante de seus olhos todas as formas materializadas que se possam produzir, e outras ainda contemplarão com desprezo todas as escritas espíritas inspiradas por espíritos. O homem que é indiferente aos mais belos pensamentos expressos por nossos amigos espirituais poderão ficar angustiados ou cheios de respeito quando uma mesa movendo-se quase lhe partir um braço ou atirá-lo para um canto. Outro, sem fé alguma, crerá quando lhe digam que a lua é um enorme queijo, se a seu pedido atarem-se nós em um anel de barbante, sem que aí se verifique qualquer vestígio de descontinuidade. Não quero dizer com isso que todas essas pessoas se tornem espíritas na verdadeira acepção da palavra. Crer na realidade dos fenômenos espíritas não é mesmo que ser espírita. O Dr. Fritz, depois de entrevistado por seus amigos, entregou-se ao trabalho e começou a escrever a sua primeira obra sobre o espiritismo. Esse livro foi editado em Lipski com o título Jenset des Grabes. Pouco depois publicou uma outra obra mais volumosa, que devia principalmente sua origem às comunicações de Stanford e de Walter. Foi com verdadeiro desgosto que nos separamos para seguir rumos diversos. Ele continuou seus estudos sobre esse assunto absorvente e publicou outros livros, enquanto eu voltava à Inglaterra, buscando, se fosse possível, emprego
para o meu lápis. Durante esses meses de trabalho sob a direção do doutor, tinha feito grandes progressos na arte do desenho, pelo menos como eu pensava, imaginando ter encontrado uma ocupação lucrativa. Devo, entretanto, confessar que os outros não foram da minha opinião, pois os esboços de que mais me orgulhava só despertaram esta observação. Suponho que este desenho é para ver-se de longe, a observação feita por um amigo cuja crítica eu havia solicitado. A princípio senti-me extremamente desanimado e prestes a aprender a perder toda a esperança de vir a ser um artista, não considerando mais o meu lápis senão como um passatempo agradável. Depois, porém, outro trabalho foi-me imposto, o espírito missionário de novo se apossou de mim, e como as minhas relações haviam muitas pessoas desejosas de fazer progredir a causa, achou no meu seio um amparo e bons conselhos. Elizabeth da Esperança, do País das Sombras.